Está começando o Desenrola Aí. Nesse episódio, vamos abordar sobre como homens descobrem a sexualidade. Como o machismo estrutural interfere nas desigualdades do gênero e na sociedade como um todo. E mais, como essa predominância masculina não apenas influencia, mas também molda as percepções da sexualidade masculina e as atitudes desses homens dentro do tecido social. Mas antes de prosseguirmos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para ficarem ligados em todos os nossos conteúdos. E para desenrolar sobre esse assunto, nosso convidado da vez é Rafael Cristiano, dramaturgo, ator, educador e co-criador do coletivo Masculinidade de Quebrada, que desde 2018 promove rodas de masculinidades para meninos e homens periféricos, difundindo a metodologia de rodas para educadores e institutos. Ele também é cofundador do livro Masculinidade Quebrada, Memórias de um Processo com Meninos Periféricos. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E a gente muito feliz por você ter aceitado estar aqui com a gente. Rafa, então, é um assunto muito polêmico quando a gente vai pensar nessa questão dessa educação e dessa descoberta, né, da sexualidade masculina. E, com isso, eu queria te fazer uma pergunta que é, o machismo estrutural, você acredita que o machismo estrutural, ele tem um impacto, de alguma forma, na maneira como os homens, eles agem na sociedade? Profundamente. Está profundamente ligado, porque primeiro eu acho que entender masculinidade como o que seria masculinidade, né, nesse sentido? Seria um conjunto de ações, atitudes, pensamentos e gestos, enfim, é uma performance que pessoas que se identificam com o gênero masculino fazem na sociedade. O machismo estrutural estrutura as atitudes dos homens na sociedade. Quando que isso também, esse machismo estrutural, né? Ele também impacta nessa descoberta dos homens em relação à sua sexualidade? Muito. Ele produz uma ideia de que o corpo masculino, ele é um corpo que precisa estar sempre muito próximo de um lugar de proatividade, ele tem que ter uma postura social, o corpo masculino tem que ter uma postura social, que é uma postura, muitas vezes, violenta. Em determinada idade, os meninos começam a serem desestimulados a, por exemplo, se tocarem, a abraçarem um coleguinha, a abraçarem uma coleguinha, porque isso começa a ser visto como um comportamento sexual. Então você imagina que você virar para uma criança de 5, 6 anos, que está abraçando um coleguinha ou uma coleguinha, e você vê naquilo algo dito com um cunho de sexualidade da nossa cabeça, o que você está pensando e projetando sobre o corpo masculino desde uma idade pequena? De que aquele corpo tem, então, uma proposição sexual sobre outros corpos, mesmo tão pequeno. Então isso faz com que os homens comecem a serem desestimulados do toque. Isso é primordial na criação de um ser humano. Que você toque outro ser humano. Que você está conversando, se você tem carinho por um outro ser humano, que você abrace. Então, até determinada idade, o menino pode abraçar um coleguinha, uma coleguinha. Passou dessa idade, os meninos começam a ser desestimulados. E como eles são desestimulados, né? São através dessas falas que o machismo estrutural organiza. Né, que o machismo estrutural organiza as falas, os gestos, as ações dos homens. Através dessas ações e falas, você vai começar a controlar o corpo dos meninos para que eles não desenvolvam um repertório emocional, um repertório de carinho, um repertório de toque que possa ser para além de uma ideia de sexualidade que tem num viés uma violência muito grande, assim. A gente tem um número muito grande de consumo de pornografia, por exemplo, em uma idade muito, e cada vez mais numa idade mais jovem, assim. E você entrou num assunto muito interessante, né? Porque, assim, pegando isso que você trouxe, quando que começa, que os homens, eles começam a descobrir essa sexualidade, né? Você falou de pornografia. O que significa descobrir a sexualidade relacionado a essa pornografia que é consumida, né?
O Masculinidade Quebrada, que é esse coletivo que eu faço parte, a gente divide muito, uma linha muito forte do que é o menino e do que é o homem, né? E a gente faz isso porque a gente vive numa sociedade estruturada também pelo racismo e que olha para determinados corpos e diz: isso não é mais um menino. Isso não é mais um menino. Você já é adulto, você já tem responsabilidades de adulto, você não é mais cuidado, você precisa aprender a ter outra relação com a sociedade, porque você não é mais um ser passível de cuidado. Isso acontece, o machismo, o racismo estrutura essa ideia sobre corpos, sobretudo negros, né? E periféricos de meninos. Então a gente divide muito forte essa ideia. O menino, essa figura que compreende então a infância e a adolescência, ele vai ter acesso. Como que essa figura descobre sexualidade dentro de uma quebrada, por exemplo? E quando eu faço esse recorte é porque aqui os acessos são diferentes. A gente vai criar sexualidade no nosso corpo, a gente vai descobrir sexualidade no nosso corpo conforme a gente for crescendo, conforme a gente for vivendo. Isso me dá prazer. Olha, toque aqui me dá prazer, toque aqui não me dá prazer, toque aqui eu não gosto, toque aqui eu gosto. A gente vai crescendo e vai descobrindo o nosso próprio corpo. Sexualidade é descobrir como eu posso tirar prazer desse corpo, como eu posso fazer com que esse corpo se sinta bem nele mesmo. A sexualidade pode ser vista dessa forma, né? A gente deveria descobrir sexualidade de uma forma muito mais tranquila. Como que a gente descobre? A gente descobre justamente nesses gestos e nessas falas que estimulam que os meninos tenham uma postura que não tem nada a ver com esse processo de descoberta pessoal. A postura é, olha, vai beijar aquela menina ali, não sei o quê, vai fazer tal coisa, não sei o quê. Eu lembro de uma história pessoal, eu gosto muito de contar histórias pessoais, porque eu fui uma criança negra, um menino negro periférico, como muitos outros meninos negros periféricos, né? E eu fui o que a gente chama de criança viada, né? Carinhosamente de criança viada, que é uma criança nitidamente que não tem uma atitude esperada de uma heteronormatividade, né? Então, eu lembro uma vez que eu falei pro meu pai que as meninas e os meninos me chamavam de bichinha na escola, e meu pai falou assim: mostra o pinto pra eles. E isso eu lembro disso porque eu fico pensando, como que você estimula uma criança de 6 anos a mostrar o órgão genital dentro de um contexto social desse? Por que você estimula uma criança a fazer isso? Isso é uma violência. Óbvio que meu pai não tinha recurso para saber que isso era uma violência, mas o que eu estou trazendo aqui é como você imagina você virando para um corpo no mundo, para um ser no mundo e falar para esse ser, olha, mostra uma parte sua que você não queria mostrar, mostra ali na frente de todo mundo. A gente não pode fazer isso, a gente não faz isso com outros corpos. Mas com meninos negros, parece que essa é uma prática comum. Do tipo, pode ir lá, mija no público mesmo, vai lá, mostra sem problema nenhum. Isso é ensinar sexualidade também. Isso é dizer, olha, apesar do seu desconforto, continue. Hoje a gente tem um celular com muita rapidez, com acesso à internet muito rápido, com WhatsApp, que eu consigo mandar vídeos e mensagens para o mundo todo. Então, eu acho que o acesso à pornografia, ele vai começar a ter uma propagação maior nessas novas gerações. Então, eu acho que a gente ainda está acompanhando quais são os efeitos de uma exposição tão cedo à pornografia. E eu não estou colocando aqui a pornografia como uma inimiga da sociedade. Eu nem estou fazendo isso. Porque eu acho que sempre na história a gente mostrou o sexo. Então a gente tem o Kama Sutra, a gente tem pergaminhos japoneses que mostravam posições... A gente tem a rasura na parede da pedra que mostrava relações sexuais. Então, mas o que muda? O que muda é que hoje a produção pornográfica é completamente vista pela ótica do machismo estrutural. Existe um corpo que vai obedecer e existe um corpo que vai mandar. Seja esse corpo que mande. Então, essa mensagem, sexo, é uma relação de poder. Então, dentro dessa sociedade, como ela se estrutura, o que a gente ensina para os meninos é: vocês devem estar no topo. Vocês devem estar no topo da relação de poder. Vocês que devem mandar. E isso é uma puta prisão para o menino também. Porque o menino, ele também é um resultado final. Ele vai precisar de alguma forma se concluir para que se torne um homem. Como que a gente, então, aprende a criar novos repertórios? Eu estou usando muito essa palavra ultimamente, do repertório. Repertório afetivo, repertório emocional, repertório sexual. Já que o que é apresentado é sempre uma possibilidade que exclui possibilidades,
É sempre uma possibilidade, inclusive, que está nesse lugar do tenha o maior pênis, tenha a maior potência na cama. Se você não quiser, nunca negue, nunca, inclusive, intervenha se falar que não. É isso que a gente ensina para os meninos também. Se ela falar não, se ele falar não, continua. Uma hora vai, sabe? Isso é estimulado. Se a gente, então, cria um menino assim, cria um corpo assim, como que a gente espera que o adulto chegue com outros repertórios? Se a gente, enquanto sociedade, sobretudo homens, apresentou para os meninos isso. Então, eu acho que o grande trauma que a gente carrega enquanto homens dessa vivência de sexualidade na infância e na adolescência é uma falta extrema de repertório. Uma falta de repertório de como seguir, de como continuar descobrindo prazer com o corpo, como continuar descobrindo como esse corpo pode amar, pode tocar, pode trocar afeto com outro corpo. É sobre tentar entender que amar não é sofrer, o amor é para se viver, resplandecer, e não há nada maior e nem melhor do que dar e receber. Eu pensei que todas as dores se davam pelo simples fato de não ter você. Eu senti que o mundo, aquele tão obscuro, era um lugar para se viver. Eu senti de fato que talvez a morte era o antídoto, começo de um fim para um possível recomeço. E a dor fica ali pulsando, afinal a dor é um luto. E todo luto tem que ser respeitado. Foi difícil compreender que, de alguma forma, a dor agora sentida foi construída por um longo tempo antes de aparecer. Ainda que nem seja possível entender porque se mereça tamanha dor, é preciso pensar que ela vem por falta de amor. O amor que você, apenas você mesmo, esqueceu que poderia sentir e doar dentro do seu ser. É sobre tentar entender que amar não é sofrer. Vocês ouviram a poeta slammer Manu IDP. E voltando aqui com o Rafa sobre o nosso assunto, a gente tem na história, né, o quanto que homens violentam mulheres. Você acredita que toda essa violência que esses meninos eles vivem na infância, a forma como eles são educados a pensar a sexualidade, isso pode provocar algum tipo de distúrbio, algum tipo de situação para que esses meninos se tornem esse tipo de homem? A gente sabe que o Brasil é o 5º país que mais agride, mata e violenta mulheres no mundo. A gente sabe que o Brasil é o 1º país que mais mata e violenta pessoas trans no mundo. A gente começou a fazer uma coisa que é, como assim, Brasil? É o Brasil que vai lá e bate nessas mulheres? É o Brasil que vai lá e bate nas pessoas trans? É o Brasil que desce na cabeça de alguém e mata uma mulher? Então a gente começou a dizer o seguinte: os homens do Brasil são os 5º que mais matam mulheres no mundo. O dado muda. Porque eu coloco em foco justamente a nossa questão. O agressor. Eu coloco no foco o violentador, o assassino. Ou seja, se eu falo no alto número de feminicídio no Brasil, se eu falo nesse número tão grande, quem está cometendo esse bolo de assassinato? São os homens. Isso coloca os meninos num lugar de questionamento. Eu vou me tornar esse dado? A maioria dos meninos, então, quando a gente traz essa informação na roda, um dos meninos, eu me lembro com exatidão que ele levantou e falou assim: eu fico me perguntando se o meu pai não teve acesso a essa coisa. Porque se eu pergunto pro meu pai, é errado bater em mulher? Ele vai falar que é. Mas aonde ele fez diferente? Porque ele não fez diferente. Ele não foi diferente. Você, o menino se pergunta. Numa das rodas de masculinidade. Das rodas que a gente faz em escolas, fazia mais, né? Agora a gente não faz mais, a gente está num trabalho de passar a metodologia para outros educadores e educadoras. Mas esse menino tinha feito essa questão mais para ele do que até para o grupo, sabe? Eu vou ser diferente? Eu vou ser um menino diferente? Eu não vou ser esse homem dos dados? Eu acho que essa angústia que ele exprime mostra também um pouco dessa falta de repertório que eu estava falando. Como que eu posso, então, ser um homem que pode se relacionar com as mulheres de outro jeito? Porque eu não vi. Ou eu não vi.
é também uma questão. A gente não tem exemplos de homens que se relacionam com mulheres e pessoas de outro gênero, que seja de uma maneira tranquila, que seja de uma maneira possível, que seja de uma maneira saudável. A gente precisa, então, colocar essas coisas no foco. Eu sou dramaturgo, escritor e tal. Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente denuncia, a gente tem que evidenciar quais são os frutos de uma relação saudável de homens e mulheres. Porque existe, senão a gente tinha parado, de alguma forma a gente tinha parado de se relacionar. Mas a gente não parou de se relacionar. O que eu estou colocando em questão é, inclusive, isso. A gente trabalha com a Elânia no coletivo, ela teve aqui, né? A Elânia Francisca, gente. Vocês lembram dela, né? Da primeira temporada do Desenrola Aí. Ela teve aqui, ela é maravilhosa, ela trabalha com a gente no coletivo, né? E ela sempre traz essa questão pra gente, ela sempre nos provoca nesse lugar do tipo, olha, eu tô tentando falar com vocês homens, eu tô no coletivo, inclusive, tentando traçar um diálogo com homens, porque eu entendo que a gente não pode parar, a gente não consegue não conviver com homens dentro de uma quebrada. A gente, inclusive, quer continuar convivendo. O que eu tô falando pra vocês é, parças, melhorem, porque senão não dá pra gente conviver. Né? Eu tô tentando traçar um diálogo de alguma forma, a gente tá tentando traçar um diálogo. Então eu acho que está completamente vinculada. Toda essa violência que você cita, ela tá nos formando a todo momento. Ela está sendo passada por mensagens codificadas a todo momento. As mensagens são várias. A gente cresceu com isso. A cultura do estupro, ela se enfia na nossa casa de alguma forma. Então, como que combate isso? Como que se cria novos... Vou ser muito repetitivo, mas como que se cria novos repertórios de relações de gênero? Como que o homem e o menino conseguem aprender a conviver com mulheres e pessoas de outro gênero de uma maneira mais saudável? Esse é o grande desafio. E eu acho que esse é o grande... Não estou falando que nós do Coletivo Masculinidade Quebrada temos a resposta. A gente tem atividades que fizemos e observações que a gente fez com esses meninos. São acertos? Não sabemos. O que a gente vê, a possibilidade desses meninos se questionarem. E nesse lugar a gente acha isso um acerto. Bom, gente, nós estamos chegando agora no finalzinho da nossa entrevista. Nosso papo tá muito bom mesmo, Rafa. Mas é isso, né? Gente, tudo que é bom dura pouco. Mas antes de nós fecharmos, né, a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Qual a mensagem que você quer deixar? Invista na educação de meninos periféricos negros. Porque eles valem a pena. A gente tá num quadro... O meu trabalho é com meninos, eu acho, né? Um trabalho de maior relevância é com meninos. A gente fez trabalho com homens, mas eu acho que o menino é o nosso principal foco de atenção. E aí o menino periférico negro é uma figura que eu acho que precisa ser... A educação dele precisa ter investimento. A ideia de que esse menino é um menino e que ele precisa ser protegido, que ele precisa ter os direitos garantidos, essa ideia precisa ser defendida. A gente não pode compactuar com uma ideia racista de que esse menino precisa responder como um homem, de que esse menino já é um homem e que tem responsabilidades de homem. Ele é um menino e precisa ser tratado como menino. E para ser tratado como menino, ele precisa ser educado. E aí a minha grande questão para os homens é como estamos educando os nossos meninos. Como nós, homens, estamos educando os nossos meninos. Ou a gente ainda está jogando essa responsabilidade nas nossas mulheres, as mulheres da nossa comunidade. Quando eu digo as nossas mulheres, são as mulheres do nosso convívio, as mulheres ao nosso redor. A gente ainda está jogando essa responsabilidade nelas, como estamos sendo os bons exemplos, como estamos nós abrindo caminhos para esses meninos possíveis. Eu acho que essa é a grande questão. Não deixe uma mensagem, deixe uma pergunta. Muito bem, Rafa. Nossa, muito obrigada, viu, por ter aceitado vir participar com a gente. Gratidão. Gente, um tchauzinho aqui pro Rafa. Valeu, Rafa. Obrigada mesmo. O papo foi muito bom. Gente, o assunto é muito sério. Então, como o Rafa trouxe, vamos olhar para as nossas crianças, vamos olhar para os nossos meninos, para que os nossos meninos sejam o futuro, né, do amanhã e a transformação do que se é pensar a masculinidade e a sexualidade desses homens no futuro. E vocês também podem seguir o Rafael Cristiano no Instagram. E não se esqueçam de seguir a gente, Desenrola _, curta o nosso vídeo e comente sobre o que mais gostou no nosso papo. Um salve para todos, todas e todes. O Desenrola Aí é um programa quinzenal tendo como realização o Desenrola e Não Me Enrola e a Fluxo Imagens. Até o próximo episódio, um cheiro e axé.